eu preciso ir para a emergência, eu estou tendo uma hemorragia. Quando eu falei isso, um grito, ele me deu um grito tão alto. Ele estava na cozinha, da cozinha mesmo, ele gritou. Em uma pequena cidade do interior da Bahia, eu sou de uma família grande, meus pais tiveram 8 filhos, eu sou a segunda filha deles, e fui criada no aconchego da família. Os meus pais, apesar da pouca condição financeira, mas sempre foram muito provedores e protetores. Eles priorizavam os nossos estudos e aquela infância típica de cidade de interior, né? Liberdade, ia para a escola sozinha, para a escola com as colegas, retornava à tarde, buscava água no chafariz. Aquela infância muito boa, porque eu gosto de família grande, então 8 irmãos, era muito gostoso estar juntos com os irmãos. A adolescência, muito tranquila. Na minha adolescência, eu comecei a namorar cedo. No entanto, eu comecei a namorar com 15 anos. E já comecei a namorar um namoro sério. Era um homem mais velho, ele tinha 10 anos a mais que eu, já 25 anos. E nós iniciamos esse namoro. O namoro foi ficando sério. E aqui no interior, as pessoas, há 30 anos atrás, né, isso aconteceu. Então tinha aquela coisa assim, se sua filha estiver namorando muito tempo, se o namoro ficar sério, a menina não for mais virgem, tem que casar para não ficar mal falada na cidade. E isso aconteceu comigo. E os meus pais me casaram, eu com 15 anos, eu ainda era uma adolescente, eu não tinha experiência de vida, assim, maturidade, nem para entender o que era o casamento. E assim eu me casei aos 15 anos de idade, ainda estava no colegial. Era um casamento, esse casamento foi muito tumultuado, assim, muita briga, muito desentendimento. Nós dois não conseguíamos ser compatíveis, então era muita discussão, muita agressão verbal, chegou até a existir agressões físicas também. Ainda se perdurou nessa situação o casamento por mais 3 anos. Vivíamos assim, separava e voltava, e aos 18 anos eu engravidei. E tive o meu primeiro filho. Eu já passei a gravidez praticamente sozinha. Assim que o meu filho nasceu, antes que ele completasse 1 ano de idade, nós nos divorciamos. Eu e ele nos divorciamos, e foi um divórcio tranquilo, porque não tínhamos bens financeiros para partilhar. Ele era um homem muito responsável quanto às despesas do filho, e nós nos divorciamos de uma forma muito tranquila. Até hoje nós somos amigos. E logo em seguida eu prestei concurso público municipal, passei, e isso me deu uma estabilidade financeira, o que me trouxe uma estabilidade financeira. Aos 22 anos, eu conheci um rapaz em uma festa de quermesse, festa de São João, uma festa típica aqui do interior da Bahia, né? Dessa região nordeste. E eu estava numa festa de quermesse e vi um rapaz, ele me chamou a atenção. Eu tinha 22 anos na época, e ele me chamou a atenção. Eu falei com uma colega que estava comigo do lado, eu falei, olha que homem bonito. E ela disse, quer que eu te apresente? Eu falei, não precisa me apresentar. Aí ele ficou me olhando, eu olhando para ele, trocamos olhares a noite inteira. No final da noite, uma moça chegou até a mim e falou, olha, aquele rapaz pediu que te apresentasse a ele. E aí eu falei, tá bom, sem compromisso, vamos lá. E aí fomos, e chegando lá, e a gente se apresentou, e se conheceu ali, conversamos, as pessoas que conhecíamos, e ficamos ali o restante da festa. E ele já me convidou assim, amanhã você quer ir na casa da minha mãe? Eu falei, a casa de sua mãe? Aí ele, sim, ele morava num povoado próximo à minha cidade. E aí eu falei para ele, tá bom, eu vou. E aí nos despedimos ali na festa, e eu fui para casa, marcamos o encontro para o outro dia cedinho, 8 horas da manhã, na pracinha da cidade. E eu fui para o encontro, chegou lá, a gente se encontrou, e ele me levou para a casa dos pais dele, da mãe dele, ali naquela localidade ali, a uns 40 minutos da minha casa.
conheci todo mundo ali, a família dele me recebeu de forma muito calorosa, todo mundo muito simpático comigo, e ele já me apresentou como namorada dele, então toda a família dele já ficou sabendo que a gente estava namorando, e eu nem sabia ainda que a gente estava namorando, né? Mas fui apresentada dessa forma. Começamos ali, eu acho que, como dizem assim, amor à primeira vista. Eu acho que foi o que aconteceu com a gente realmente se encantou um pelo outro, e não conseguimos mais nos desgrudarmos. Ele trabalhava fora na época, ele tentou voltar para a capital para trabalhar, mas não conseguiu, retornou porque disse que sentia muito minha falta, e iniciamos esse namoro, e a nossa convivência era muito boa, ele sempre muito carinhoso, sempre muito afetuoso, ele ficava de segunda a sexta na casa da mãe dele, na sexta-feira ele vinha para a minha cidade e ficava na minha casa, na sexta, sábado e no domingo. Às vezes ele retornava domingo à tarde, às vezes na segunda pela manhã. Depois de 3 anos nesse relacionamento assim, eu engravidei do meu segundo filho, e durante a gravidez eu senti que ele ficou um pouco frio comigo, mas sempre amoroso, sempre me dando uma palavra assim, vai dar tudo certo, nosso filho vai ser uma bênção, e decidimos nos casarmos. E aí nos casamos em uma cerimônia religiosa com efeito civil, uma cerimônia muito bonita. Até hoje eu nunca vi uma celebração de casamento tão linda quanto foi aquela. E nos casamos assim, ele muito feliz, muito emocionado durante o casamento, e eu radiante também de felicidade, porque aí eu já era uma mulher formada, eu já sabia o que eu queria para a minha vida. Eu me casei aos 25 anos, então eu sabia o que eu queria, então eu queria manter a minha família. Eu achei que ali estaria vivendo o meu para sempre, né? Estaria acontecendo na minha vida, e eu estava muito feliz. Era o meu projeto de vida, manter um casamento longo, duradouro, montar uma família e construir um lar feliz. Então, nos casamos, tudo muito bem, meu filho nasceu e ele se demonstrou um homem assim incrível, tomava conta da criança para mim à noite, porque meu filho chorava muito, então ele tomava conta à noite. Ele decidiu vir morar comigo mesmo, já não queria mais viver lá no antigo trabalho dele, onde ele precisava passar a semana na casa da mãe dele. Então ele decidiu vir morar junto comigo na cidade e trabalhar aqui na minha cidade. E aí ele já estava trabalhando numa empresa que era próxima à nossa casa, e assim ele acompanhava melhor o filho, e tudo caminhando muito bem. Eu ia sempre com ele, finais de semana, para a casa da mãe dele, os domingos, quando os irmãos dele, que moravam na capital, vinham para o interior, a gente estava ali sempre juntos, na casa da mãe dele. Um dia aconteceu que eu encontrei a mãe dele na feira da minha cidade, e o irmão dele estava junto. O irmão falou assim: Elaine, vamos para a casa da minha mãe hoje à tarde, chama seu esposo, meu irmão, e vamos para lá, vai ser bom, tá todo mundo lá, vai ter uma festa lá. Eu falei: uma festa na casa da minha sogra? Aí ele disse: sim, vai ter, e vamos estar lá, vai ter churrasco. E eu falei: vamos, eu vou sim, eu vou chegar em casa e vou falar com ele e a gente vai para lá. Aí minha sogra agiu assim como se tomasse um susto, né? E ela falou assim: não, hoje não, ela deixa para você ir outro dia. Aí eu falei: não, mas o pessoal tá lá hoje, a gente vai lá. Ela disse: não, hoje não, vamos marcar para poder, você vai na outra semana, no final da tarde os meninos já vão estar retornando para a capital. Então eu entendi que ela não queria que eu fosse, né? E eu fiquei assim triste com isso, e fui para casa, e cheguei em casa, falei com ele, falei: olha, sua mãe, seu irmão convidou a gente para ir para lá hoje, e sua mãe, ela falou que era melhor deixar para outro dia. Eu entendi que ela não queria que eu fosse lá. Aí ele disse: você sabe como é mãe é assim, deixa ela, mãe tem essas coisas, não repara isso de mãe, não.
Aí eu falei, tudo bem. Eu falei, tudo bem, então... Mas eu fiquei com aquilo, eu disse, por que ela não queria que eu fosse? Eu imaginei que fosse alguma coisa contra mim, né? Mas tudo bem. Só que aconteceu que minha irmã foi. Minha irmã encontrou um primo dele, o primo dele convidou ela para ir, ela disse, vamos. E aí ela foi lá para esse povoado onde ele morava, onde a família dele morava, e quando chegou lá era uma festa, e a festa acontecendo. Minha irmã voltou e falou para ele, né, pro meu esposo, olha, eu fui no domingo para a casa da sua mãe, eu estava lá na festa que estava tendo na casa da sua mãe. E ele assim, se demonstrou um pouco tenso, e falou, você foi, né, foi bom lá, foi ótimo. Aí ele tá, assim, se manteve um pouco ríspido, mas não falou nada. Isso no domingo, passou a segunda, a terça, na quarta-feira. A minha irmã me chamou para conversar e falou comigo, olha, Elane, eu fui na roça, a gente chama roça, eu fui na casa da sua sogra, lá no interior, e eu vi a festa e vi o motivo da festa. Eu dei um tempo para que seu esposo lhe contasse e falei com ele que se ele não lhe contasse, eu ia lhe contar. Porque o motivo da festa na casa da tua sogra era o batizado de um filho dele. Meu mundo abriu. O meu mundo abriu. Eu falei, como assim? Ela falou, e o filho é mais novo que o seu. Eu fiquei muito assustada, e eu falei, não existe. Ela falou, é verdade, é o filho dele. E os irmãos dele veio da capital para poder fazer uma festa, porque o menino foi batizado lá no interior dele, e comemoraram essa festa, esse batizado. E aí eu fiquei muito arrasada. Eu falei com ele para ele lhe contar. E se ele não lhe contasse, eu ia lhe contar. Como ele não lhe contou até hoje, eu, como sua irmã, não posso deixar você sem saber disso. Eu fiquei aguardando ele chegar do trabalho. Quando ele chegou, eu conversei com ele. E ele falou, de início ele negou, né? Não, aquela mulher é louca, ela disse que tem um filho comigo, mas não tem, ela é amiga da minha família, por isso que minha família colocou ela lá para poder fazer essa festa, mas eu não tenho nada a ver com isso. Eu falei, não, o menino, minha irmã estava lá, minha irmã viu a criança, disse que é seu filho, o menino é mais novo que o nosso filho. Então, quando você se casou comigo, essa mulher já estava grávida, né? Então, e o meu filho nasceu, o dela já estava próximo a nascer também. Aí, com muitos questionamentos meus, ele falou, olha, realmente aconteceu. Eu estava bêbado, eu não tenho o costume de beber, e um dia eu bebi e acabei me relacionando com ela. Ela insistiu, e eu acabei caindo na tentação, mas foi insignificante, mas eu tenho certeza que aquele filho não é meu, tanto que eu não registrei, e está na justiça, eu vou fazer o DNA, eu não quero esse vínculo com ela. Então, ele disse que não era dele, que não tinha dúvidas, né, se era filho dele, e se justificou, e eu falei, mas isso não explica. Ele, não, e aí veio, me perdoa, a gente tem que criar o nosso filho juntos, eu sou feliz no nosso casamento, estamos construindo a nossa história. Eu chorei muito, eu sofri muito, mas o divórcio para mim não era uma opção. O divórcio para mim não era uma opção desde quando eu me casei. Eu me casei na certeza que o meu casamento, assim, eu teria problemas, claro, como todo casamento, mas eu não tinha essa opção da separação. Eu acreditava que eu ia lutar e que eu ia superar todos os problemas que iam acontecendo durante o percurso aí do casamento, mas era minha meta que o meu casamento fosse duradouro. Então, apesar de todo o sofrimento, eu entendia que não podia me divorciar. Isso não, até pelo preconceito que eu mesma tinha em passar por um segundo divórcio, não. Era fora de cogitação. Um segundo divórcio, 2 filhos de casamentos diferentes, de forma nenhuma. Então, eu
perdoei, falei para ele que perdoava e que não mais tocaria nesse assunto. Ele se resolvesse, fizesse o DNA, resolvesse as questões que precisavam ser resolvidas, mas que eu não me envolveria nessa história, não traria esse problema para dentro da nossa casa. E assim continuamos. E não demorou muito tempo, né? Assim, veio uma segunda história, onde ele chegou cedo do trabalho, e eu perguntei por que trabalhou hoje só até meio-dia, e ele disse, tomei uma advertência. E eu perguntei por que você foi investido. Ele disse, eu dormi depois do almoço e perdi o horário. Eu falei, tá bom. Só que no dia seguinte eu recebi uma ligação anônima, e a ligação, alguém me falava do outro lado da linha, para me investigar o que tinha acontecido, procurasse saber, porque ele tinha sido advertido porque tinha pego, sido namorando, ele tinha sido pego pelo o chefe dele, namorando com uma mulher que tinha lá, e casada, que trabalhava na mesma empresa, eles dois namorando durante o período do expediente, e ele tinha sido advertido. Eu fiquei assim, será que foi por isso que ele chegou cedo ontem, então? Esses questionamentos na minha mente, e assim, aquela dor novamente. A dor da traição, ela é cruel. Ela dói no mais íntimo da sua alma, porque além da dor dos seus sentimentos traídos, ainda traz um peso de humilhação, um peso de desesperanças, porque o seu sonho começa se desmanchando. E aquela ligação me trouxe isso. Eu fiquei muito triste. Quando ele chegou do trabalho, eu fui falar com ele, ele negou totalmente. Você é louca? Você tá ficando louca? Ela, não, eu fui divertida porque eu dormi e acabei. Tudo bem. Mas aí depois eu tinha um contato com o chefe dele e conversando, o chefe me falou, realmente ele pisou na bola com você e com a empresa. Então, aí eu entendi, pedi a ele que fosse mais claro e ele não foi, ele só falou, você tem que ter mais atenção, tente descobrir, me deu as dicas, né? E eu fiquei muito triste, mas não tinha, falei com ele, insisti, ele não confessou, então eu não tinha como ter provas evidentes daquela situação, mas foi uma situação que me machucou muito. Recebi outras ligações anônimas, me falando o nome da mulher, me falando quem era. Eu cheguei até a ligar para essa mulher, discutir com ela pelo telefone, mas eu ia orar e seguir, porque eu gostava daquela situação de estar casada, eu gostava de ter a minha família, de estar ali construindo a minha família, mas não parou por aí, foram outras conversinhas, na época eu já via ele muito reservado, celular guardado o tempo inteiro. Eu engravidei novamente, e com essa nova gravidez, as coisas entre a gente ficou ainda mais complicado, ele ficou mais distante de mim. Nesse período dessa gravidez minha, apesar de ser a gravidez que ele não rejeitava, quando eu falava para ele que a gente descobria que eu estava grávida, ele ficava muito feliz, porque ele é um paizão, ele é aquele pai protetor, aquele pai que quer estar perto do filho o tempo todo, que protege, que cuida, que põe a mão na massa mesmo para dar banho, para brincar. Então, ele ficou feliz com a chegada de mais uma criança, mas comigo ele ficou muito distante. Essa gravidez eu passei muito só, eu fiquei muito sensível, então eu chorava muito, eu me sentia só. E ele, nesse período, ele saía do quarto e, assim, não, sem discussão, porque a gente não tinha discussão. Nosso problema era só quando acontecia esses casos de traição, mas a nossa convivência era muito boa, a gente não tinha problema nenhum, financeiro, confusão nenhuma, a gente tinha uma convivência muito boa. E quando eu estava grávida, ele preferia sair do quarto e dormir na sala em um tapete. E eu chorava, e eu falava com ele, por quê? Dormir no tapete. Se
se eu estou aqui na cama, por que não vim para o quarto? E ele falou, deixa eu aqui, eu estou bem aqui, eu gosto de dormir aqui. E a minha cidade é uma cidade fria. Então, eu sabia que ali era desconfortável, mas ele preferia estar ali. Isso me incomodava muito, eu chorava muito. E eu chegava a comentar com uma colega minha de trabalho que eu estava muito feliz e que quando o bebê nascesse, eu não sei se tinha condição de dar sustentação ao casamento naquela condição que eu estava vivendo. Mas eu queria, né, manter a minha família, então ia lutando todos os dias, orando, cuidando dele, para tentar trazer ele para mim, para perto de mim. Eu sei que nesse período eu passei a minha gravidez inteira sozinha no quarto, nosso diálogo era muito pouco, ele interagia muito bem dentro de casa com o meu filho maior e com o nosso filho, mas comigo era muito pouca o diálogo, a convivência, mas tudo tranquilo, vivíamos harmonicamente, sem nenhuma discussão, tudo tranquilo. Minha filha nasceu e ele se encheu de amor pela menina, assim como pelo menino, o nosso filho mais velho, e ele, nesse período, ele não se aproximou de mim, nós mudamos de casa, na época morávamos de aluguel, estávamos construindo e nós mudamos para a nossa residência. Eu corri, tirei assim, eu tirei tapetes, colchões, eu não deixei nada extra na casa nova, para ele não ter a possibilidade de dormir fora do quarto, né? Mas nesse período, ele chegou a levar 6 meses, sem tocar ainda. E eu tentava essa aproximação, eu tentava esse contato, e ele se distanciava e falava assim, ou você, deixa eu, estou no meu tempo. E tudo bem. Eu estava sofrendo com isso, um dia eu desci para trabalhar, ainda passei no trabalho dele, nessa época ele já trabalhava aqui dentro da cidade, eu passei no trabalho dele e falei assim, olha, eu não sei o que está acontecendo, mas eu sou uma mulher jovem, saudável, bonita. Ou você não gosta de mulher, ou você tem outra mulher. Quando eu falei que eu era uma mulher bonita, ele olhou para mim com muito desprezo. Olhou de baixo acima, assim. E falou, mas está um quadro. Mas ele falou com tanto desprezo. Aquelas palavras doeram na minha alma. E eu fiquei muito triste. Mas, orando, buscando, e sempre surgia alguma conversa, que ele estava com alguém, sempre surgia a conversa que... Interior, todo mundo sabe da vida de todo mundo, né? Então, sempre havia conversas na cidade que ele estava se relacionando com outras mulheres, e eu buscava a conversa, buscava... Porque o divórcio não era uma opção. Então, eu tentava resolver o problema, resolvia. Então, porque sempre que surgia uma história dessa, que eu ia até ele, aí ele, não, pelo amor de Deus, é mentira, você é a mulher da minha vida, eu amo você, tudo vai se resolver, a gente vai ficar bem, não sofra por isso, tudo bem. Aconteceu nesse período que ele se envolveu com uma mulher bem mais jovem, ela, na época, ela ainda não tinha nem maioridade, e esse relacionamento dele com ela me trouxe problemas, porque ela tentou se aproximar de mim, ela tentou se aproximar de minha família, ela pegava minha filha no colo, e quando eu descobri, eu fiquei muito em choque. Eu falei, essa menina é uma menina, e eu tomei um susto, eu falei, poxa, como é que ele teve coragem de fazer isso, e essa menina também ter essa astúcia de se aproximar de mim, da minha família. Eu discuti com ela, eu tinha saído do meu trabalho, encontrei ela e discutimos, e eu cheguei a machucar ela. Machuquei ela, e a família dela foi para justiça, prestou uma queixa contra mim. Com razão, a família não deixava de ter razão. Foi algo que, para mim, foi um descontrole meu. Foi algo tão forte que mexeu tanto comigo, a ponto em que eu me descontrolei a esse ponto, né? E eu fiquei muito triste também por ter feito isso.
Fui chamada algumas vezes na delegacia da minha cidade para poder ser ouvida, prestar depoimento, e eu fui, ele também foi, e um tempo muito difícil, porque os meus filhos ainda eram pequenos, e eu tinha que sair do meu trabalho para ir na delegacia, tudo muito desconfortável, uma situação muito desconfortável para mim, porque sou de uma família muito conhecida aqui no meu povoado, a família do meu pai é uma família bem renomeada, então isso se tornou muito público, muito comentado na cidade, e foi muito vergonhoso para mim. Mas eu fui, e todo mundo, assim, na delegacia era muito... Eles eram muito cordiais comigo, me tratavam muito bem, porque sabia que eu era a grande vítima da história. E resolvemos essa história, essa situação. E eu falei com ele, não tem como continuar um casamento onde você está fazendo isso comigo. Olha a situação que você me colocou. Eu sou uma mulher que nunca tive discussão com ninguém. E eu tenho que ir na delegacia prestar depoimento por um descontrole diante de uma situação que você me fez passar. E ele, isso nunca mais vai acontecer, me perdoe, eu amo você, você é a mulher da minha vida. Pense, Elaine, nós temos 2 filhos, 3 filhos, porque o meu filho mais velho, ele tinha como filho dele também. E o meu lar era um lar de muita aconchego para as crianças, porque ele era aquele paizão que chegava em casa à noite brincando, ele era muito provedor, eu não tinha despesas de casa também, e ele chegava brincando com os filhos, e aquela animação dentro de casa. O problema dele era, em relação a mim, essa questão do nosso relacionamento, ele se relacionava com outras pessoas, e quando ele buscava isso, trazia problemas para dentro da nossa casa. Essa situação dessa menina, ela me marcou muito. Foi algo muito forte. Eu fiquei muito triste. E com o passar do tempo, eu acho que o meu sentimento por ele começou a mudar. Eu o amava demais, mas eu comecei a ficar assim... Eu acho que era mais amargura. Eu comecei a me tornar uma mulher mais ríspida, mais seca de sentimentos. Comecei a ficar mais reservada. E aconteceu que inúmeras situações de traições, inúmeras, era assim, eu não tinha sossego dentro da minha casa. Quando passava 1 mês, 2 meses, já havia outra conversinha, às vezes passavam 6 meses bem, começava tudo novamente, ele se esfriava comigo, ficava distante de mim, e aí logo vinha a conversa que ele estava se relacionando com outra mulher. Nesse período, ele chegou um tempo que ele ia dormir à noite, ele pegava o celular, ele colocava o celular dentro da cueca e deitava no cantinho da cama, se enrolava todinho com o cobertor e encostava no cantinho, assim, para mim não ter acesso a ele, né? Não tentar pegar a coberta, me enrolar, me cobrir com o mesmo cobertor que ele estava. Então, ele, apesar de estarmos na mesma cama, mas muito distante um do outro, alguém me falou na rua assim um dia, você tem que ser mais atenta, estou sabendo umas coisas dele. E eu falei, será? Não, acho que não. Eu acho que é o jeito dele. Mas me ligou, né? Me despertou, acendeu aquela luzinha na minha mente. E eu disse, eu vou investigar, eu vou procurar saber. Na época, eu pedi um extrato da linha dele. E veio bem detalhado, né? Muitas mensagens. Eu pedi de 30 dias e veio mais de 300 ligações para um mesmo número. E ligações de 2 horas, ligações de 40 minutos, mensagem o tempo inteiro. E eu preciso descobrir quem é esse número que ele fala tanto. Mas ali eu já sabia que não era normal uma pessoa conversar com outra 5, 6 vezes durante o dia e ligações tão frequentes e tão longas. E aí eu fui procurar saber de quem era aquele número, e o número era de uma mulher que morava no mesmo bairro que eu, essa mulher, uma mulher casada, e o esposo dela começou a ter uma amizade com ele, do nada, e ele não era um homem de ter muitas amizades. De repente ele começou uma amizade com esse homem, e ele costumava chegar aqui em casa com marmitex de comida e dizer assim, foi ele que me deu, mandou trazer para aqui para casa. Que homem
Que amizade é essa que começou há pouco tempo e ele já manda alimentos aqui para casa? Tudo bem. Eu nunca comi nada daquilo. Hoje eu vejo que Deus estava me guardando. Eu nunca consegui comer nada daquilo, nem deixava os meus filhos comer. Ele comia, depois ele mesmo pegava as embalagens e ia levar, porque morávamos no mesmo bairro. E as ligações eram para a esposa desse rapaz. Quando eu descobri que o número era dela, aí eu comecei a procurar informações, e aí eu descobri que eles dois estavam tendo um caso, e já fazia um tempo que eles dois estavam juntos. Ele com a esposa desse amigo dele. O meu mundo abriu. O meu mundo abriu. Porque ela era uma mulher conhecida, assim, já tinha uma repercussão que todo mundo conhecia a história dela. Então, assim, eu me senti muito humilhada. Me senti muito, muito humilhada. E ela também era funcionária pública e o que aconteceu? Eu fui transferida da minha escola para a escola em que ela trabalhava. Foi um momento de muita dor para mim, porque eu já estava há 18 anos na escola anterior e fui transferida justamente naquele momento de tanta dor para a mesma escola que ela trabalhava, então nós teríamos que conviver juntas. E eu, muito abalada, muito humilhada, eu decidi ali, na minha mente, começou a gerar a possibilidade do divórcio. Quando eu descobri que ele estava com ela, eu conversei com o marido dela. Eu, antes de falar para ele, eu chamei o esposo dela, mostrei tudo, e o mundo abriu não só para mim, mas para ele também. Nós sofremos ali e vamos chamar eles para conversar, mas se a gente colocar os dois juntos, vai fortalecer. Então a gente vai chamar um e depois a gente conversa com o outro. Primeiro nós conversamos com ela, e ela me falou que não falaria nada, que ficaria quieta. Tudo bem, ela ficou quieta, não falou nada. E aí a gente foi até, na verdade, a gente tirou ela, a gente trouxe ela até minha casa, dizendo que ela ia almoçar e tal, como eles dois eram amigos. Ele disse que meu esposo tinha chamado ele para almoçar, e aí ela veio, meio desconfiada, sem querer entrar na minha casa. Eu falei, entre. Ela entrou e aí nós tivemos essa conversa na minha casa. E quando eu liguei para ele, ele disse que estava chegando na minha casa. Eu falei, então tira ela daqui, já que ela não quer falar nada, tira ela daqui e a gente vai conversar com ele. E aí ele chegou e a gente chamou ele para conversar, e ele ficou muito assustado quando viu o marido dela. Quando ele viu o marido dela dentro da minha casa, ele já agiu assim, eu sabia, eu tinha certeza. E eu falei, por que você fez isso com a gente? Ele não negava. Toda vez que eu falava com ele sobre traição, ele acabava confessando. E aí ele falou, eu sabia, eu tinha certeza. Eu falei, por que você fez isso com a gente? Ele me perdoe. Nesse dia ele pediu muito perdão, me perdoe. Elane, me perdoe. Por favor, me perdoe. Foi uma fraqueza. Pediu perdão também ao cara. E aí foi uma situação assim. Tinha um outro casal, amigo nosso, que veio com medo de haver alguma confusão, algum atrito. Eles disseram, não, a gente não pode deixar vocês terem essa conversa só. Os ânimos vão se alterar e a gente quer estar junto mesmo sem falar nada, só para evitar uma tragédia nessa casa. Então tinha um outro casal com a gente, esse outro casal interferiu e falou, vamos resolver tudo em paz. E eu falei para ele, dessa forma eu abro mão do meu casamento, dessa forma eu não tenho como continuar. Aí o rapaz foi para casa dele se acertar com a mulher dele, e ele saiu de casa naquele momento, eu fui acalentada pelo casal que estava comigo, ficamos bem ali, engolindo aquela situação toda, busquei as crianças na escola, retornei para casa. Mais tarde ele voltou e aí tentou uma conversa comigo, eu estava muito machucada, não queria conversa. Ele saiu de casa, ficou acho que uma semana fora de casa, e depois começou os pedidos de perdão, mas eu estava ali, abriu a minha caixinha na minha mente do divórcio. O divórcio passou a ser uma possibilidade, eu entendi que não tinha como manter esse casamento, porque ele ia me colocar numa situação pior. Eu entendi que eu estava começando a correr riscos se eu continuasse naquele relacionamento. Eu estava
perdi o controle da situação e eu precisava me preservar. Eu disse, eu preciso abrir mão do sonho do casamento, abrir mão da família feliz, para feliz, entre aspas, né? Mas assim, um pai criando os filhos, a mulher casada, tudo isso que eu tinha construído, acho que mais só na minha mente, eu precisava abrir mão. Eu disse, eu preciso me divorciar. Estávamos no final do ano letivo, eu precisava concluir o ano letivo para ter férias. E eu fiquei ali por 2 meses, ele morando fora da minha casa, ele não ficou fora só 8 dias, eu lembrei agora, ele ficou fora. E eu segui na minha vida, e ele com muito pedido de perdão, com muitas promessas, com muitos presentes, muitas promessas que se eu retornasse ao casamento, ele ia viver pra gente, muitas promessas. E aí mas eu já estava muito fechada mesmo para uma reconciliação. Eu via que não tinha possibilidade. Não era porque eu não queria, era porque eu via que não havia condição de manter um relacionamento com pessoa dessa forma, que eu tinha certeza ali que ia acabar me colocando em uma situação muito pior. E assim que o ano finalizou, as atividades letivas daquele ano finalizaram, eu decidi passar uns dias no Rio de Janeiro, as minhas férias escolares. Eu disse, eu vou para o Rio de Janeiro, vou ficar com meus irmãos um pouco. E assim eu deixei os 2 filhos com ele e levei só a minha menina, a minha filha. Levei minha filha, que era menor, levei ela comigo para o Rio de Janeiro. E lá no Rio eu fiquei durante mais de 2 meses. Todo o período aí, final de dezembro, janeiro, fevereiro. Só que as aulas do ano seguinte já iniciava e eu precisava retornar. Eu tinha que retornar para trabalhar. E foi muito doloroso a minha vinda, porque eu sentia muita saudade dos meus filhos que ficaram aqui, mas eu não queria voltar para aquele universo de sofrimento, de dor, de humilhação. Eu não queria voltar. Mas eu precisava voltar pelo trabalho e pelos meus filhos que tinham ficado. Eu saí do Rio de Janeiro, eu lembro que aos prantos, e meu irmão disse assim, é até perigoso deixar ela sair daqui, assim, ela tá tão infeliz em ter que retornar, mas eu tinha que voltar. E eu retornei para a Bahia, porque quando eu já fui só para passar as férias. Retornei para a Bahia com uma grande dor em ter que voltar para aquela situação. E voltei, quando eu cheguei aqui, isso já tinha mais de 4 meses que nós estávamos separados, né? O período que eu aguardei após até concluir o ano letivo e as minhas férias escolares. Então, já se passavam aí mais de 4 meses. Quando eu cheguei no Rio, ele estava frequentando a igreja, tinha pedido perdão à minha mãe por tudo que tinha me feito e reconhecia todos os erros, reconhecia o quanto ele tinha sido cruel comigo. E 1001 pedido de perdão, de promessas, e eu falei, não, acabou. Acabou, o nosso casamento acabou, não tem a possibilidade de continuarmos. E ele insistiu muito, eu não. Como ele começou a ir para a igreja, começou a se mostrar uma outra pessoa, que ele estava adquirindo novos valores, inclusive valores sobre família. Começou, assim, a interferência das pessoas, né? Se fosse você, eu daria uma segunda chance, você lutou muito por esse casamento. Vai abrir mão agora que ele se consertou, vai abrir mão agora que ele está indo para a igreja, agora que ele decidiu viver uma vida diferente, você vai abrir mão desse casamento que você lutou tanto. Aí comecei a pensar, né? Disse, poxa, é verdade, eu lutei tanto por esse casamento, meus filhos estão começando, entrando na adolescência, é o momento mais difícil, eu preciso da presença dele. E as crianças sofriam muito, meus filhos choravam a ausência do pai. Meu filho saía da escola assim, enlouquecido, dizendo, eu vou ver meu pai hoje. Hoje aconteça o que acontecer, porque o dia anterior eu não tinha deixado ele ir ver o pai porque estava chovendo ele. Aconteça o que acontecer, hoje eu vou ver meu pai, eu vou na chuva, mas eu preciso ver meu pai.
As crianças sofriam muito a ausência do pai. Pelo pai bom que ele era. E, diante dessa situação, eu decidi voltar para o casamento. Não foi uma recaída amorosa, não foi por amor que eu voltei. Eu voltei por conveniência. Eu voltei para voltar para aquele ambiente, para não ser uma mulher separada. Eu voltei para o título de mulher casada, eu voltei pelo título de esposa, de ter um pai dos meus filhos vivendo dentro de casa com a gente. Eu voltei. E não voltei assim, de qualquer jeito. Mandei chamar ele, ele veio. Falei, você quer voltar? Ele, quero, é tudo que eu mais quero. Eu faço o que for possível para poder voltar. Eu falei, então vem cá, senta aqui. Anotei tudo no papel. Falei para ele, olha, a partir de hoje, eu não lhe ajudo a pagar uma conta aqui em casa. Eu não lhe ajudo a pagar uma conta aqui em casa. A partir de hoje, você precisa dedicar tempo à sua família. Aí, planejando, tudo foi anotado. As férias, como seria. Precisávamos viajar juntos todo ano. Precisávamos ter tempo para Deus e para a igreja juntos. Todas as coisas que estavam soltas em nosso casamento foram amarradas ali. Celular escondido de forma nenhuma. Você quer voltar para mim? Quero. Então, você vai ter que honrar tudo isso que está sendo anotado aqui no papel. Você aceita? Ele aceita. Eu falei, então tudo bem. Esse é o nosso acordo. Se houver, novamente, rumores de uma traição, eu me separo de você. Eu não choro, eu não sofro, eu não ligo para mulher nenhuma, eu não procuro confusão com ninguém. Eu me separo de você. Sem nenhum mais, a gente se divorcia. E ele falou, não, você não vai. Pode ficar tranquila que você não vai passar por nada disso. A partir de agora, eu vou ser o homem mais fiel do mundo. Eu vou amar você, eu vou proteger você. Eu vou lhe restituir por toda a dor que eu lhe causei. E eu... Ok, então vamos lá. Pode voltar para casa, pode buscar suas coisas, pode vir para casa e vamos seguir o que nós combinamos aqui. Não procuro provas, não quero saber de detalhes, eu me divorcio no primeiro rumor de traição. E ele retornou para casa. Durante 2 anos eu vivi o que eu sonhei viver. Minha vida toda em um casamento. Os próximos 2 anos, ele foi o melhor marido que podia ser. Ele foi carinhoso, romântico, cuidadoso. O nosso lar passou a ser um pedaço do céu. Vivíamos muito felizes durante esses 2 anos. Ele cumpria tudo que tinha naquele papel. Eu não tocava mais em nada do que passou, do que ficou para trás. Não tocava nos assuntos das traições. E estávamos vivendo muito bem ali. Após os 2 anos, eu senti que começou o celular escondido, até tarde, mexendo no celular, e aquilo já me incomodava. E às vezes eu ficava até tarde fazendo trabalho de escola, da faculdade, e planejamentos, e ele ali no celular o tempo todo. Eu passava perto, ele virava a tela do celular, e eu falei, tem algo errado aí. Liguei minhas anteninhas, né? Eu disse, tem algo errado acontecendo. Eu disse, será de novo essa situação? Será que eu vou passar novamente por tudo que eu já passei? Não. Outra história na minha vida? Não. Mas dentro de mim, os meus sentimentos tinham mudado muito. Eu estava me sentindo mais forte em relação aos meus sentimentos. Eu estava muito infeliz também. Hoje eu olho assim para trás e digo como eu estava sendo infeliz. Porque, às vezes, até nos momentos assim de carinho entre a gente, quando ele me tocava, me machucava. Era as mágoas, né? As dores, que tudo que eu tinha passado antes refletiu em mim. Então, eu estava com ele para manter o meu casamento, para manter o pai dos meus filhos em casa, mas os meus sentimentos estavam muito abalados. E quando ele tocava em mim, às vezes, eu virava para o lado e as lágrimas desciam. E eu pensava assim, eu estou muito infeliz. Mas eu vou viver infeliz a minha vida toda. Mas eu vou manter meu casamento. Eu vou manter meu casamento.
independente, de estar bem, eu vou manter meu casamento. Então eu era agradável com ele, tratava ele muito bem, e vivíamos bem. Eu um pouco mais reservada. Quando eu percebi essas coisas nele, aí foi que eu entendi, eu disse, se ele estiver me traindo, eu largo ele. Isso é fora de cogitação. Eu suporto tudo nesse casamento. Agora, outra traição eu não vou suportar. E assim, vivemos durante mais 6 anos. Uma época, essa história foi a decisiva. Foi a história que me deu forças. A força que eu precisava veio dessa história que eu vou narrar agora. Meu corpo já dava sinais que eu não estava bem. Eu precisava ir para o médico e marquei uma consulta em uma cidade vizinha aqui com uma médica e marquei a consulta para o dia 26 de junho. Era logo após essas festas juninas que aconteciam na minha cidade. Era a primeira data que ela ia atender após a festa. Eu marquei logo para o primeiro dia. Consulta 8 horas da manhã. E eu falei para ele, olha, eu preciso ir para a cidade de Jequié para a consulta que eu marquei com a doutora. E ele disse, você vai. Eu falei assim, como vai ser? A gente vai? Ele, a gente não, você vai. Eu falei assim, e como é que eu vou para Jequié sozinha? Ele disse, arrume um motorista. O carro está aí. Você arrume um motorista. E o motorista lhe leva. Eu falei, eu não tenho motorista. Ele falou, olha, eu não vou lhe levar. Eu não vou deixar de trabalhar um dia para poder lhe levar no médico. Procure, não me venha com história, Celane. Procure alguém para dirigir para você. O carro está aí. Só não deixe você ir porque você não tem habilitação. Sozinha. Tá bom. Eu fiquei procurando Ele queria que eu fosse com um carro, um táxi. Eu falei, não vou ter como ir com um táxi. Com certeza eu vou ter que sair da clínica, vou ter que fazer outros exames. E eu não posso ir com um táxi. Aí, meu filho morava lá em Jequié já, porque já estava fazendo faculdade, meu filho mais velho. Ele morava nessa cidade. No entanto, ele estava aqui em casa com a gente. E eu acordei naquele dia 26. Fui tomar um banho pela manhã e quando eu cheguei no banheiro, eu vi que eu estava tendo hemorragia. E eu fiquei muito assustada, porque eu nunca tinha passado por essa situação. E eu cheguei, fiquei em choque e vim até a porta do meu quarto. Ele já estava na cozinha. Eu falei para ele, amor, eu não tenho como ir para minha médica. Eu preciso ir para a emergência, eu estou tendo uma hemorragia. Quando eu falei isso, um grito, ele me deu um grito tão alto. Ele estava na cozinha, da cozinha mesmo, ele gritou, Elane, cale a boca, você nasceu sozinha. Eu já lhe falei que eu não vou levar você no médico, eu não sou homem de levar mulher em médico. Você vem perturbar um cara uma hora dessa? Na hora eu fiquei em choque, você nasceu sozinha. Ecoou dentro de mim com um poder tão grande, porque eu tinha perdido meu pai recentemente. Meu pai era a minha referência de proteção. Meu pai estava comigo quando eu dizia que eu tinha uma dor de cabeça. Então, naquela hora, você nasceu sozinha, só me remeteu que eu não tinha mais pai. Eu não tinha mais proteção. E eu falei assim, fala baixo para não acordar os meninos. E entrei de volta para o quarto, em choque. Foi algo tão forte, o você nasceu sozinha, que eu não tive a ideia de ligar para minha mãe, para minha irmã, para minha vizinha, para alguém da igreja. Eu não consegui raciocinar naquele momento. Eu entrei em choque. E eu peguei várias roupas, várias toalhas de banho, vários lençóis. Eu peguei muita roupa, e coloquei dentro do carro. E peguei meu filho mais velho, que estava dormindo, né? E ele estava dormindo, tinha chegado da festa poucas horas antes, isso era 5 e pouco da manhã, então ele tinha chegado da festa poucas horas antes. Eu peguei ele assim, dormindo ainda. Eu vou precisar de você, vem comigo. E ele, eu tô dormindo, mamãe, vem comigo, vamos. E
a gente partiu. Eu parti naquela condição para essa cidade, onde a doutora ia me atender, a 100 quilômetros da minha casa. E quando eu cheguei lá, eu fui logo atendida e ela me disse, como é que você vem 100 quilômetros nessa condição? E eu falei, doutor, o postinho médico da minha cidade só abre às 8 da manhã. Eu pensei, 8 horas da manhã ela vai me atender, então, tipo, eu cheguei lá e disse, ele, nesse percurso meu aí de colocar as coisas no carro, foi muito rápido também. Ele não saiu da cozinha, nem para olhar eu saí com o carro da garagem. Ele não olhou, eu saindo, ele não teve esse cuidado de se preocupar, dizer assim, você vai com quem? Ali, eu fui medicada, voltando para a clínica, fui medicada, e eu precisava ir para um outro hospital. Eu desci da clínica, foi um episódio assim que me marcou muito. Eu saí da clínica muito machucada, né? Já tinha sido controlada a situação, mas eu precisava fazer outros exames e precisava ir para esse hospital. Eu saí da clínica tão machucada, tão machucada. Eu sabia que minha mãe naquele dia tinha um compromisso que era inadiável. Eu acho que talvez até por isso que eu não pedi socorro a ela naquele momento. E eu não queria levar mais um problema para ela. Então eu saí com o celular na mão, assim, descendo as escadas da clínica, com o celular na mão, assim, pensando, se alguém ligasse para mim, se alguém me ligasse para eu contar o que eu estou passando. Eu não tinha coragem de ligar para ninguém contar, mas eu queria que o celular tocasse, que fosse alguém para falar de qualquer outro assunto, eu ia contar para a pessoa o que eu estava passando. Mas ninguém me ligou. E eu fui para outra clínica, meu filho comigo ali, ele me ajudou, me levou na outra clínica, compramos a medicação e eu retornei para a casa dele lá em Jequié. Nisso eu precisei ficar 5 dias na cidade para poder fazer todo o processo que seria necessário fazer. E meu esposo me ligou à noite, eu não atendi, eu estava muito chateada, não atendi. Ele ligou para o meu filho e falou com o meu filho que se o carro estava guardado na garagem ou se o carro estava dormindo na rua. E meu filho falou, o carro está na garagem. E mamãe está bem, mamãe está fazendo cirurgia. Mas a preocupação dele não foi comigo, hora nenhuma. Aquele episódio, o choque da situação que eu estava passando e o você nasceu sozinha ficou ecoando dentro de mim. Eu retornei para minha casa muito sofrida. Hoje eu conto essa história sem dor praticamente, mas na época doía muito quando eu falava. Doía demais, eu contava aos prantos. E eu cheguei em casa cheia de interrogações. Eu olhava assim para os meus filhos, eu olhava para os outros casais da igreja, eu olhava para os outros casais da sociedade e eu pensava assim, não, eu tenho certeza que se a mulher de fulano adoecer, ele vai socorrer ela. Eu sabia que se eu passasse perto de um banheiro público, uma mulher gritasse lá de dentro, eu estou tendo hemorragia, eu ia dizer assim para ela, espera um pouquinho aí, eu vou chamar alguém, eu vou ligar para a SAMU, tem uma mulher gritando aqui, dizendo que está tendo hemorragia. Eu entendia que precisava de socorro naquele momento, e eu não fui socorrida por ele. Pelo homem que eu era a esposa, há 17 anos, pelo homem que eu era a mãe dos filhos dele, a mulher que, quando ele tomava uma queda de moto, tinha uma raladura. Eu estava perto dele o tempo todo. E se ele sentisse uma dor de cabeça, eu ia levar no hospital. E ficava perto dele, não deixava ele sozinho no hospital. Então eu entendi que tinha algo muito sério no meu casamento que não era aceitável. Eu voltei, minha família ficou muito chateada com ele por isso, por essa negação do socorro. E eu comecei a fazer esses questionamentos e essa inquietação. Nessa vinda minha de Jequié, eu trouxe algumas coisas que uma amiga minha me pediu que trouxesse para ela, e eu fui entregar. E eu sentei assim e fui conversar com um grupo de amigas. E nós sentamos, elas 3 e eu, e começamos a conversar. Uma sacola grande, tinha assim, as coisas que eu trouxe, estavam assim, a gente ia começar a arrumar aquelas coisas. E eu comecei a contar a elas o que tinha acontecido. Eu falei que elas, por que você não me ligou? Por que você não me falou que estava nessa situação? Por que não passou aqui em casa antes de ir para Jequié? Por que não me ligou na hora? Eu ia te levar.
Eu falei, eu me desequilibrei. Quando ele falou, você nasceu sozinho, me remeteu à ausência do meu pai. E pelo apego que eu tinha ao meu pai, me desequilibrou totalmente, que até hoje eu não entendo por que eu não pedi socorro à minha vizinha da frente da minha casa, porque eu não pedi socorro à minha mãe, porque o outro compromisso dela era insignificante diante do que eu estava passando. Eu não entendi o porquê eu não pedi socorro, mas foi aquela palavra, você nasceu sozinha, que me desestruturou. E aí eu conversando com as meninas, e uma falou assim, olha, Lani, você confia demais nele. Não é porque ele está na igreja que você tem que confiar nele. Homens da igreja também aprontam. Quando ela falou isso, eu percebi que a outra, a irmã dela, pisou nela por baixo da sacola. Eu senti a sacola vibrar e eu falei, tá acontecendo alguma coisa que elas sabem e não podem me contar. Ou não querem me contar. E continuamos a fala ali, eu contando essa história e todas choraram junto comigo. E mais uma vez ela falou assim, você tem que ficar atenta, preste atenção nele. E mais uma vez eu vi a irmã dela repreender ela, assim, disfarçadamente. E eu era muito próxima da irmã dela. E eu aguardei, voltei para minha casa já com as anteninhas, disse, está acontecendo alguma coisa. Elas sabem e não tem provas, por isso não podem me contar. Ou estão com medo de terminar de afundar esse meu casamento, mas eu preciso descobrir o que é. Aí procurei essa que era mais achegada a mim, falei, você sabe alguma coisa e eu preciso que você me conte. E ela disse, eu não posso. Eu não posso. Eu falei, eu preciso saber. E ela disse, o que eu sei é muito pouco. São comentários de pessoas, então assim, eu não posso lhe falar para lhe trazer uma dor que eu sei que você já sofreu muito, lhe trazer um assunto desse de volta e você... sim, eu tenho certeza, eu não posso. Eu falei, então tá bom, eu vou buscar certezas que eu preciso. E assim eu fiz. Comecei a juntar algumas coisas, algumas conversinhas dele, alguns lances. Eu já tinha pego mensagem no celular dele, falando assim, estou com frio, vem me aquecer. E eu fui juntando tudo e disse, agora eu vou me divorciar. Outra traição eu não suporto. Agora eu me divorcio. E aí, tínhamos um casamento de um amigo no final de semana, eu disse, não posso trazer desordem para dentro da minha casa agora, porque eles fazem questão que nós estejamos lá e precisamos estar bem. Comecei, ele percebeu que eu estava um pouco arisca, ele correu, começou a querer ficar perto de mim o tempo todo, não deixava eu falar com ninguém o tempo todo. Quando eu ia na rua, ele queria ir junto. E eu chamei o meu filho mais velho e falei para ele o que estava acontecendo. Eu falei, olha, eu tenho certeza que ele está me traindo e eu vou me divorciar. Meu segundo filho tinha 12 anos na época e eu falei, olha, seu pai está aprontando comigo. Mais uma vez, o seu pai está aprontando e eu não tenho como manter esse casamento mais. Quando eu tiver certeza da situação, meu filho, eu vou ter que me separar do seu pai. Mas ele vai continuar sendo seu pai e vai ser tudo muito tranquilo. Vocês não precisam sofrer. Eu queria preparar meu filho, né? E meu filho mais velho foi e falou para ele, olha, minha mãe está sabendo alguma coisa de você. Se você está aprontando, tenta se endireitar aí, porque minha mãe está sabendo alguma coisa. Ela não me contou o que foi, mas ela está sabendo de alguma coisa. Então ele ficou muito atento, né? A gente foi para esse casamento, a família toda, nossos 3 filhos, eu e ele ficou perto de mim o tempo todo no casamento. Até quando as amigas me chamavam para tirar foto, eu vou junto. Eu falava, não tem precisão, espera aí, uma foto só de mulher. Ele não deixava eu ter contato com ninguém. Ficou o tempo todo ali tentando me rodear para que eu não conversasse com ninguém. Acho que com medo que eu descobrisse mais alguma coisa. Retornamos para casa e eles fazendo todas as minhas vontades. E aconteceu que na segunda-feira à noite, eu cheguei do trabalho e disse, hoje eu vou chamar ele para conversar. Aí chamei ele para conversar. Minha filha tinha 9 anos, o meu filho do meio 12, meu filho mais velho já tinha mais de 18 anos, já morava em Jequié, estudava, fazendo faculdade, e
estávamos todos em casa e eu chamei ele para conversar no nosso quarto e foi uma conversa sem sentimentalismo, porque a minha decisão tinha sido tomada há 6 anos atrás. Mesmo já não estando feliz no casamento, eu ia viver infeliz, desde quando não houvesse adultério mais no nosso relacionamento. Mas se houvesse traição, eu me separaria. Então a decisão estava tomada já há 6 anos atrás. E eu chamei ele para conversar e ele falou: é ok, eu estou percebendo você diferente. Eu falei: eu quero que você me diga o porquê de tanta traição nesse casamento. O que é que você busca lá fora que no nosso casamento não tem? Quando eu falei isso, ele ficou assim em choque. Eu falei: porque eu sei de tudo. Na verdade, eu não sabia. Eu sabia que estava acontecendo, mas eu não tinha os detalhes da situação, né? Eu falei: eu sei de tudo. O porquê se repetindo toda a história? Aí ele falou assim, ficou assim parado, depois ele: te dizer o quê, Elaine? Te dizer que eu amo você, mas a carne é fraca. E eu acabo me deixando levar por conversinhas de mulher ruim e acabo fazendo uma besteira dessa. Quando ele falou isso, eu estava de cabeça baixa, eu só levantei a minha cabeça e toquei no ombro dele e falei: eu tenho pena de você espiritualmente, mas a partir de agora vai valer o que nós acordamos há 6 anos atrás. Eu vou me divorciar de você. E ele ficou em pé e saiu do quarto, abraçou o meu filho, que já estava vindo ao encontro no nosso quarto, porque viu que estava vindo a conversa, e meu filho vinha, e ele abraçou e pediu perdão: me perdoa, meu filho, me perdoa. Na hora ele se desesperou: me perdoa, meu filho. Ele pedia muito perdão ao filho: me perdoa, esse filho tem um elo muito forte com ele, os dois são muito chegados, desde o nascimento, algo assim, eles dois são apaixonados um pelo outro, e ele abraçou esse filho e chorava o tempo todo, pedindo perdão ao filho, e o filho: por que você fez isso com a mamãe? E ele pedindo perdão ao filho, e a mim ele não me pediu perdão, não conversou mais nada. No outro dia pela manhã ele saiu de casa, eu dormi bem, depois da conversa eu dormi bem, sofrida pelo meu filho, mas eu consegui dormir. E ele, no outro dia eu acordei, fui trabalhar. Quando eu cheguei do trabalho, ele já tinha tirado as coisas dele daqui de casa, ele tinha tirado as roupas, algumas coisas dele, alguns pertences pessoais dele. Nós tínhamos 2 casas e ele foi morar em uma das nossas casas, é aqui de frente à minha casa praticamente, e ele foi morar nessa casa, o que para mim foi ótimo, porque ele tinha um contato com as crianças. E durante o primeiro mês, tudo muito tranquilo, eu segui a minha vida, sem sofrimento, sem choro, sem questionamento. Quando as pessoas souberam que eu tinha me separado, começou a chegar a verdade para mim, né? Os detalhes da situação. Eu sei, ele tá com fulana, já faz um tempo, eu vi ele com fulana não sei aonde. E aí começou a chegar os nomes e todos os detalhes do que realmente tinha acontecido, várias confirmações. E ficamos bem assim, ele suplia as necessidades da minha casa, morando na casa dele, não tínhamos nenhuma conversa, nós dois não conversávamos, nós não tinha relacionamento nenhum, apenas ele via as crianças e ficava com os meninos, mas ele não frequentava a minha casa durante o primeiro mês. Aí no segundo mês, eu acho que ele pensou assim: como é de costume a gente se separar e voltar, vou deixar ela, depois ela vai voltar, né? E quando foi passando o tempo, ele viu que eu não ia voltar, aí ele começou a se preocupar, começou a procurar meus familiares, pedir para que falasse comigo, procurar pessoas da igreja, pedir que viesse conversar comigo, porque eu não queria mais falar com ele, e já tinha passado muito tempo. E assim, as pessoas me procuravam e eu falava: não, eu estou bem. Nós dois já tínhamos acordado isso há 6 anos atrás, e que se houvesse traição, a gente ia se separar. E
Aconteceu que a traição houve e a gente se separou, tá tudo bem, comigo tá tudo certo. E aí ele se desesperou, e aí dizia que ia se matar, ameaçava inúmeras coisas, né? E fez várias tentativas de reconciliação, e eu estava muito segura, disse, não volto e eu vou me divorciar. Porque eu lhe disse que eu me divorciava e eu vou me divorciar. E ele pedia perdão e dizia que entendia que eu tinha sofrido muito, entendia toda a minha dor, mas que ele prometia que era a última chance, e disse, a última chance eu lhe dei há 6 anos atrás, não existe mais. E assim foi, eu dei entrada no divórcio. Ele, com esperanças de me reconquistar, no dia de nós irmos assinar o divórcio, fomos juntos no mesmo carro, e lá nos divorciamos. No entanto, na hora da partilha dos bens, definir pensão, ele disse que queria que ficasse registrado ali o menor valor possível. Ele era autônomo, então não tinha renda comprovada. Ele falou, eu quero dar o menor valor possível. Já que ela vai se divorciar de mim mesma aqui, então eu não quero, eu quero dar o menor valor. E, assim, os mediadores ali da conversa tentaram interferir, ele falou, não dou. Eu só dou o menor valor que puder dar, porque eu não tenho renda nenhuma, eu não tenho dinheiro nenhum. E eu respirei fundo e falei, tem importância não. Pode dar o menor valor. Eu assino o que eu quero e me divorciar. E assim aconteceu. Ele disse, mas eu vou continuar dando o que eu tenho dado. Eu só quero que fique registrado no papel um valor menor. Tudo bem, pode fazer que eu vou assinar. E assinamos ali o divórcio. Ficou só aguardando a sentença do juiz, mas os dois tinham assinado, feito um acordo. Retornei. Começou aí, assim, um grande problema para mim, porque eu era uma mulher que trabalhava, que tinha meu dinheiro, mas eu não tinha contas em casa. Então, assim, eu não sabia valores de contas de água, contas de luz, e o valor da pensão estipulada dos meus filhos, só para vocês terem uma noção. O valor estipulado da pensão dos meus filhos não pagava a conta de energia da minha casa. Não pagava o valor mensal de energia que nós consumimos. Porque era um valor muito pequeno. Um valor simbólico, na verdade, não fazia diferença nenhuma no orçamento no final do mês. E eu, uma mulher que não comprava mercado, não fazia compras de mercado, não pagava contas de água, de luz, internet, nada. Então, passei a assumir toda a responsabilidade da casa. Como um filho na faculdade, com todas as despesas da faculdade dele, que eu honrava essas despesas, e uma filha de 9 anos e um menino de 12, todas as despesas para mim. No divórcio, eu ainda fiquei com dívidas que não foram feitas por mim. Compromissos que não foi eu que assumi, mas que ficaram para mim. E ele ainda foi atrás dos credores e pediu que me apertasse, me desse prazo para pagar. Eu fiquei com dívidas e com uma casa para sustentar 3 filhos. Foi um tempo muito difícil. O que eu não sofri, a dor da separação, a dor do sentimentalismo, eu sofri a dor, o peso da responsabilidade de sustentar a casa, a partir dali. No início, os problemas financeiros começaram a se acarretar, porque eu sou uma mulher que não tenho dívidas e não gosto de dívidas, então minha prioridade era pagar as dívidas. E eu pagava as dívidas e ficava sem dinheiro para comprar mercado, para pagar as contas de casa, para você ter noção. E um mesmo dia, cortou minha energia, o fornecimento de energia da minha casa e o fornecimento de água. Nesse período eu fiquei 15 dias sem energia elétrica, com meus filhos fazendo provas de escola, estudando com a luz dos postes, da iluminação pública da rua. Eu sem dinheiro para nada, e meus filhos que eram acostumados a ver a geladeira cheia com tudo que eles queriam, começaram a ver com muito pouco. Chegava a faltar dinheiro para fazer compras, para manter o básico da casa. E eu pedi aos meninos que falassem com ele, fala com o pai de vocês para mandar dinheiro para a gente comprar pão para vocês, para comprar biscoito. E os meninos, meu filho ia até ele e falava com ele, pai, a mãe disse que o senhor dá um dinheiro hoje para eu comprar pão.
E aí ele dizia assim para o meu filho: eu já mandei, o dinheiro já está na mão dela. Diz a ela para olhar lá que o dinheiro já está com ela. E aí meu filho já dizia: minha mãe, meu pai disse para me dar o dinheiro aí, que o dinheiro já está com a senhora. Quando eu pegava o celular para ver se ele tinha mandado alguma mensagem, quando eu pegava o celular, tinha um videozinho dele sacudindo, assim, um bolo de dinheiro. E ele fazia um videozinho, tirava fotos de muito dinheiro e mandava para mim. E eu me sentia impotente diante daquela situação, tentando organizar as contas de toda forma. E os meninos mandavam áudio para ele falando: pai, aqui em casa não tem nada, pai, a gente está precisando de dinheiro para comprar leite, a gente está precisando de dinheiro para comprar pão, está faltando isso, está faltando aquilo. Ele pegava esses áudios e mandava para pessoas próximas, para amigos nossos em comum, para meus familiares, e dizia aí, ela queria se separar de mim para passar por isso. Só o que ela está vivendo, sim. Agora ela está vendo o que ela está passando, sim. Ela não é a fortuna que quis o divórcio, aí o que ela está vivendo. Eu só fui ver meus filhos passando por isso. Chegou um dia que eu não tinha dinheiro para nada, e assim, eu entendi que ali era o ápice da situação. Eu disse: não tem como continuar dessa forma, eu preciso de uma renda extra, eu preciso me reinventar. E eu sempre fui mulher de fé, de oração, e decidi, naquele dia, junto com os meus 2 filhos, e falei: olha, a gente vai orar e pedir a Deus que mude a nossa sorte. A gente vai orar e vamos pedir que o Senhor mude a nossa sorte, e decidimos ali em oração, falamos com Deus em oração e pedimos ao Senhor que mudasse a nossa sorte, porque não tínhamos errado, não tínhamos cometido nenhum erro para estarmos pagando aquele preço, e ele que tinha feito causado toda a separação, estava vivendo bem, cheio de dinheiro. Então, oramos ao Senhor e eu vivi milagre na minha vida a partir daquele dia. Eu costurava para as amigas, eu costurava concertos de roupas assim, de familiares que pediam: passa isso aqui para mim. Eu costurava peças para a escola, fantasias para a escola, e eu gostava muito da costura. Na verdade, eu tinha um sonho de viver da costura, mas passei em um concurso público, atuava na educação já há mais de 20 anos, então eu queria manter ali o meu trabalho, nunca me dediquei à costura. Diante dessa crise financeira grande, começaram a surgir essas oportunidades. Faz isso para mim que eu lhe pago. Aí, uma possibilidade de ganhar um dinheiro. Iniciou a pandemia e as aulas passaram a ser remotas, o que eu tinha mais tempo em casa, né? Então, eu comecei a costurar. E a demanda das costuras começou a ficar maior e o financeiro começou a melhorar. Eu digo que eu vivi milagre porque dentro de pouco tempo eu consegui pagar todas essas contas, eu consegui estruturar a casa financeiramente, eu consegui trazer a manutenção, que foi o que eu tinha pedido a Deus, que eu queria trazer o sustento de forma honesta para dentro da minha casa, que eu não importava se eu trabalhasse à noite, de madrugada, eu queria trazer o sustento para minha casa de forma honesta e digna, sem humilhação, porque eu estava vivendo um tempo de muita humilhação. E aconteceu que eu comecei a costurar muito, e aí começou já a demanda, eu precisava de um espaço maior, eu precisava de máquinas industriais, eu me reinventei, aluguei um espaço e comecei a montar um ateliê de costura, e não me faltava encomendas, não me faltava serviço ali, e não me faltava mais o dinheiro para manter nenhuma das minhas despesas, para manter as minhas contas e dar aos meus filhos aquilo que eles eram acostumados a ter. Eu digo que eu vivi milagre porque dentro de um ano eu comprei um carro, eu montei o ateliê, foi o primeiro passo, eu montei o ateliê, comprei um carro e ainda comprei um sítio, que era um sonho antigo que eu tinha de ter um sítio, ainda comprei um sítio. Comecei a construir uma casa nesse sítio e tudo aconteceu muito rápido. Por isso que eu digo que eu vivi milagre. A partir dali,
comecei a sustentar os meus filhos, nem sentia quando entrava a pensão, né, que tinha sido estipulada, não fazia diferença nenhuma nas nossas contas, na nossa vida. Assim eu consegui criar os meus filhos. Hoje, a minha filha menor já é de maior idade, já tem 18 anos. Meu filho mais velho já se casou. Eu já tenho uma netinha. Eu tenho um outro neto também chegando, ainda não sabemos se é menino ou menina, mas eu já tenho um outro neto chegando. Meu outro filho tem 22 anos. Eu reconstruí a minha vida. Reconstruí a minha vida de uma forma muito bonita. Hoje eu vivo com meus 2 filhos. Aqui mantenho o meu ateliê, mantenho o meu trabalho na escola. Sou professora, então trabalho um turno na escola, outro turno no ateliê e vivo uma vida feliz. Eu decidi gravar esse vídeo justamente para poder passar essa mensagem para as mulheres e que a vida depois do divórcio e a vida próspera, a vida bonita, colorida, a vida digna, a vida feliz após o divórcio, a vida respeitosa. Eu vivia os melhores anos da minha vida depois que eu me divorciei. Eu fiz as melhores viagens da minha vida. Eu tenho vivido o melhor tempo. Você gostou da história da Elaine? Comenta aqui para eu saber e compartilhe esse vídeo com todo mundo que você gosta. Peço gentilmente que não façam comentários desrespeitosos, porque esse é um canal de acolhimento e amor. O mundo já tá cheio de maledicência, não é mesmo? E se você quiser contar a sua história no nosso canal, é só preencher o formulário que tá aqui na descrição do vídeo. A próxima história é da Patrícia, que viu aquele gentleman, um homem carinhoso, protetor, e se transformando completamente com o passar dos tempos. Se transformando em outra pessoa. Muitas mulheres vão se identificar com a história dela, então já se inscreva no canal e ative o sininho para não perder. Ele falou que eu nasci um fracasso, que eu sempre fui um fracasso. E que eu seria para sempre um fracasso, que nada do que eu fiz na minha vida foi adiante, nada deu certo, e que se eu amava a minha filha, que era para eu salvar ela de ter o mesmo destino que eu,